Hoje o Senhor tem colocado no nosso coração esse tema aí, né? Propósito certo, mas no caminho errado. A última vez que eu preguei, o Senhor colocou no meu coração a mensagem quando Deus silencia. E o Senhor vem falando ao meu coração de uma forma diferente, para que nós aprendêssemos sobre algumas coisas. Na pregação passada, o Senhor nos instruiu a falar sobre a sua oração, que muitas vezes você ora e talvez ela não chegasse no céu. E talvez o Senhor não ouvisse a sua oração, porque muita gente pensa dessa forma, que Deus não está ouvindo. A ministração de hoje, ela tem também uma outra conotação na seguinte questão. Às vezes, o que você está fazendo, ele está certo, mas a forma com que você está conduzindo aquilo que você tem feito na sua vida, ela está de forma errada. E isso impede muitas vezes que você prospere, que você alcance aquilo que o Senhor tem para você. E nessa ministração de hoje, lá em 2 Samuel, capítulo de número 2, a partir do versículo 18 até o versículo de número 23. Nós vamos ler. Medite nessa palavra aí, meus irmãos. Estava lá Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia. Azael era veloz como uma gazela em terreno plano. Ele perseguiu Abner sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Abner olhou para trás e perguntou: "É você, Azael?" "Sim, sou eu", respondeu ele. Abner então lhe disse: "É melhor você se desviar para a direita ou para a esquerda, capturar um dos soldados e ficar com as armas dele." Azael, porém, não quis parar de persegui-lo. Então Abner advertiu Azael mais uma vez: "Pare de me perseguir, não quero matá-lo. Como eu poderia olhar Joabe, o seu irmão, nos olhos de novo?" Como, porém, Azael não desistiu de persegui-lo, Abner cravou-lhe no estômago a ponta da lança que lhe saiu pelas costas, e ele caiu, morrendo ali mesmo. Todos os que se chegavam ao lugar paravam onde Azael tinha caído morto. Amém, queridos? Essa passagem, ela retrata exatamente aquela fase aonde Saul havia morrido e Davi havia assumido ali, né, o trono de Israel. Só que, de certa forma, a gente percebe que houve ali um conflito de interesses durante aquela divisão que houve naquele momento com relação a Davi, né, e os filhos de as outras pessoas que eram da tribo de Israel naquele momento então. Então, quando a gente observa essa passagem, ela traz para a gente muita reflexão, apesar de ser um texto assim um pouco chocante, da pessoa morrer, o outro, né, enfiar a lança. Mas isso aqui ele nos orienta e nos traz aqui uma lição muito profunda, para que nós possamos então, a partir daí, caminhar com sabedoria. Quando o zelo anda sem sabedoria, você tem mais zelo sobre alguma coisa do que sabedoria para chegar nos seus objetivos, o fim sempre vai ser trágico. E há momentos na vida que o propósito é puro, a sua motivação ela é correta, mas o caminho que você escolhe, ele acaba sendo desastroso. Ele acaba não sendo aquilo que às vezes você queria que fosse. Azael, irmão de Joabe, guerreiro, ele era um guerreiro de Davi, um guerreiro veloz, e pelo dom que ele havia recebido ali do Senhor, ele estava sendo destacado daquela tropa, daquele exército, e tinha tudo para ser ali um instrumento do Senhor, tinha tudo para ser ali um grande homem, né, avançando naquelas coisas que o Senhor tinha para ele. Ele era rápido, ele era valente, ele estava do lado certo da batalha, porque ele era um dos soldados ali do rei Davi. Mas observe que nem sempre estar no exército certo, do lado certo, te faz prosperar.
Nós precisamos muitas vezes observar aquilo que nós estamos fazendo. O coração dele ardia por defender ali Davi, o ungido do Senhor, uma promessa muito grande de ser rei, de reinar em Israel, de levar todo mundo, né, a uma nova experiência com o Senhor. Mas em meio à guerra, aquele dom que ele tinha, que era o de ser veloz, que era de ser ali, né, um desbravador e tudo, aquele dom para ele se tornou uma armadilha. E muitas vezes nós temos dons excepcionais dentro da igreja. Nós temos dons na nossa vida cotidiana, dons assim excepcionais. Mas sem a direção correta, o fim desse dom, ele pode te levar a uma tragédia. Porque muitas vezes o dom, ele te cega para as outras coisas que estão do lado, para as coisas que você precisa fazer. Azael ali naquele momento, ele confundiu ali o ímpeto com a direção. O ímpeto era o que ele tinha ali, o agir por impulso, e não raciocinando naquilo que ele tinha para fazer. A direção que faltava para ele ali naquele momento era a estratégia de ataque, uma estratégia para abordar um guerreiro tão experiente. Ele tinha velocidade, mas faltava-lhe sabedoria. Lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 9, diz o seguinte: o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. A gente precisa observar que o Senhor, ele tem que estar na frente. Ele tem que mostrar para nós o caminho a prosseguir. Quando a gente fala de lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, significa que aquela lâmpada, ela vai clarear a sua frente. Ela não vai clarear todo o seu percurso, né? Então, cada passo que você dá, ele vai clareando, você vai passando, você vai avançando. Por quê? Porque você está sob a direção do Senhor. No momento em que você decide não fazer isso, você começa a sofrer e padecer pelas decisões que você toma. Muitos hoje são como Azael, tem talento dado por Deus, possuem um propósito nobre para poder trabalhar diante do Senhor, possuem talento para servir, para conquistar, para proteger e para crescer dentro da igreja, mas se perdem porque insistem em lutar com as suas próprias forças ou com o seu próprio jeito de fazer aquilo que precisa ser feito. Eles ignoram ali, muitas vezes, o conselho de pessoas que têm mais experiência do que eles. Conselho de pessoas que estão à frente, que entendem o propósito, entendem o momento e sabem que se você caminhar naquele propósito, você vai se perder. Mas aí o que acontece? O zelo sem discernimento, eu fiz até uma comparação aqui, que eu estava lembrando do meu sobrinho que é bombeiro, que o zelo sem discernimento, ele é como fogo, né? O fogo sem controle, no começo você até começa ali ver alguma coisa, dependendo das pessoas que vão fazer uma queimada, começa até bacana, mas quando ele perde o controle, quando o fogo se perde, você não consegue mais apagar aquele fogo, ele se torna um desastre. Ele causa morte, ele causa transtorno, difícil de conter. Pessoas podem morrer por causa dessa questão do fogo. E é preciso seguir o caminho certo. Porque ter propósito certo no caminho errado pode dar tudo errado na sua vida. E dentro desse contexto, nós temos aqui hoje 3 coisas para nós falarmos. Eu não quero me alongar, mas a gente precisa, dentro desse texto, encontrar 3 propósitos para que a gente possa seguir com segurança. O primeiro dele vai falar que o zelo certo não justifica o seu caminho errado. Você pode estar certo em uma visão, mas o caminho errado que você está seguindo, ele vai te levar ao caos. Ele vai levar você para um lugar que não é aquilo que o Senhor tem para você. Nós temos exemplo aí de Azael. Ele não estava do lado errado na batalha. Ele estava lutando do lado certo da batalha. Ele lutava do lado de Davi. Mas a boa intenção, ela não é suficiente. Guarda isso na sua cabeça.
ter boas intenções não é suficiente. Não substitui a direção que provém de Deus. Você tem uma boa intenção? Amém. Entrega ela para o Senhor e vê o que o Senhor fala no seu coração com relação a ela. Porque quando você tem uma boa intenção e ela está alinhada com o coração do Senhor, meu irmão, você vai voar. Você vai chegar em distâncias longínquas. Porque você está seguindo aquilo que o Senhor tem para fazer para você e aquilo que o Senhor tem falado contigo. E quantas vezes, meus irmãos, a gente toma decisões, às vezes até com o coração sincero, mas sem consultar o Senhor. O ser humano, ele tem muito disso. Eu pensei numa coisa, eu vou fazer e tal, e não consulta Deus para ver se está certo ou se está errado, para ver se pode fazer ou se não pode fazer. E quando você toma essa decisão por você mesmo, você está assumindo ali um posicionamento que não é o favor de Deus na sua vida. E a probabilidade disso dar errado é muito grande. É muito grande. Mas quando você alinha aquilo que você tem no seu coração com aquilo que o Senhor quer, meu irmão, ninguém vai te segurar. Porque está alinhado aquilo que o Senhor tem para você. É forte, é firme. Em Provérbios 19:21 ele diz assim, presta bem atenção. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu posso fazer muitos planos, meu irmão, mas enquanto esse plano não está alinhado com o Senhor, é catástrofe, é desastre, é coisa ruim para a minha vida. Em Jeremias capítulo 10, versículo 23, ele diz assim, eu sei, Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir dos seus passos. Não é do homem caminhar sozinho, não. O homem, para o caminhar, para ele prosseguir, ele tem que fazer isso com o Senhor. Ele tem que entregar a vida dele, os caminhos dele ao Senhor. Muitas vezes as pessoas batem cabeça na vida, erra, comete um erro atrás do outro, porque não conversou com o Senhor. Gente, é tão simples, porque o Senhor, ele diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua portinha lá, ajoelha, entrega o teu caminho ao Senhor lá, ora no secreto, e a Bíblia diz que o Senhor te responderá no secreto, e o Senhor te mostrará o seu caminho. Mas quantas vezes a gente faz tudo o contrário? E quantas vezes nós fazemos muito mais ao contrário, quando a semana passa e nós não conseguimos pegar a palavra de Deus e ler uma folha sequer. Meu irmão, como isso é sério. Se o Senhor tivesse a oportunidade de falar claramente para mim e para você aqui hoje, ele falaria assim, para algumas pessoas, há quanto tempo eu não ouço a sua voz? Há quanto tempo eu não tenho intimidade contigo? Há quanto tempo faz que os seus planos não são entregues nas minhas mãos? Já parou para pensar? Se o Senhor falasse isso com você hoje? E o Senhor, ele fala com a gente de várias formas. O Senhor, ele fala com a gente em todos os momentos. Eu costumo dizer para as pessoas que andam comigo, eu falo assim, eu consigo enxergar o Senhor na natureza. Eu consigo enxergar o Senhor nos pássaros. Porque a palavra de Deus diz que o cantar dos pássaros são eles louvando ao Senhor, eles batendo asa, voando, adorando ao Senhor. E nós que somos imagem e semelhança do Senhor, o que nós fazemos para adorá-lo? Muitas vezes, meus irmãos, nós negligenciamos aquilo que o Senhor tem para mim e para você. Em Provérbios capítulo 20, versículo 24, ele diz assim, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Olha só que coisa linda. E ele continua assim, como pois entenderá o homem o seu caminho? Se os meus passos são guiados pelo Senhor, meu irmão, eu não preciso de me preocupar. Eu não preciso, meu irmão, de ficar preocupado com as coisas que vão acontecer, com aquilo que vai ter no meu caminho. Sabe por quê? Porque mesmo que seja difícil, mesmo que haja uma barreira intransponível aos seus olhos,
O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Assim como em Jericó eles oraram e as muralhas caíram, o Senhor, Ele tem poder para fazer muitas coisas na sua vida. Você sabe o que é interessante? Que quando os discípulos estavam na margem do lago, e eles queriam passar para o outro lado, o Senhor Jesus falou assim, passamos nós para o outro lado. Só que quando eles entraram no barco, as ondas começaram, Jesus estava dormindo no barco, as ondas começaram a subir, o tempo fechou, começou uma grande tempestade, e a água entrava no barco, e eles começaram a desesperar. E interessante era que todos eles, a grande maioria, eles eram pescadores. Eram homens ali experimentados na pesca, naquele lago, né, de Genezaré. Mas ali eles viram a morte, porque o coração deles não estava no Senhor. E aí no momento em que eles dizem, Senhor, acorda, 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 e o Senhor olha para eles e fala assim, homens de pouca fé. Se eles tivessem ouvido o Senhor lá atrás, falando assim, passamos nós para o outro lado, meu irmão, estava todo mundo dormindo no barco, a onda quebrando em cima do barco, todo mundo dormindo, sabe por quê? Porque todos tinham confiança que atravessariam para o outro lado. E quando o Senhor, Ele fala para você assim, ei, meu filho, eu sou contigo, meu irmão, acabou. Pode vir a tempestade que for, porque Ele será contigo. Mas o ser humano em si é muito complicado, porque nós temos a tendência de não crer naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós lemos. E a pressa, ela é a inimiga da autopreservação. Quando a gente lê o dicionário, a autopreservação se refere que o instinto básico de sobrevivência é aquilo que cada ser humano tem. Mas quando a gente vê, né, que ali o servo de Azael, ele foi atrás de Abner, esse instinto dele saiu. Por quê? Porque ele não estava no propósito certo. Ele estava correndo por um caminho que não era o caminho que era para ele correr. Ele estava cercando ali um chefe do exército de Saul, homem experimentado na batalha, um homem que era comandante de um grande exército. Como que um homem, um soldado, ele vai correr atrás de um chefe desse, de um experiente desse? A gente tem militares aqui, a gente sabe que quando o cara passa num concurso, que ele vai para dentro lá, ele não sai direto e vai para a rua, não. Ele treina, ele aprende estratégia, ele aprende minúcias de como abordar, de como ir, de como fazer o serviço dele. E jamais, numa corrida atrás de um inimigo, ele deveria ter ido sozinho. Ele deveria ter feito um planejamento minucioso, entregado nas mãos do Senhor, para que o Senhor fosse com ele na batalha. Olha como seria tudo diferente. Mas não, ele foi teimoso, ele quis ir sozinho, porque estava naquela fase de todo mundo olhando para ele. Era um cara corredor, um cara forte. Eu vou dar conta de fazer sozinho. Meu irmão, aprende. O inimigo das nossas almas, ele é sagaz. Ele é sagaz. E ele tem muitas estratégias para te derrubar. Muitas estratégias para te fazer cair. Muitas estratégias para fazer você caminhar numa corrida errada. Você só consegue vencê-lo quando o dono da sua estratégia é o Senhor. Quando o Senhor está na frente daquilo que você tem como o avanço na sua vida. E aí o inimigo não tem vez, porque por mais que ele se levante, você anda com aquele que é todo poderoso no céu e na terra. Aleluia. Segunda coisa dentro desse texto: dons sem direção é uma armadilha. Você pode ser cheio de dons, mas se esses dons não estiverem ligados no céu, você vai perecer do mesmo jeito. No versículo 18, daquilo que lemos, diz que Azael era ligeiro nos pés, como uma corça no campo. Ou seja, ele era um cara rápido, um cara que corria.
mas não era suficiente. O dom que ele tinha não era suficiente. É interessante que em um primeiro momento, aquele dom que ele tinha se destacou. Elevou ele como um dos melhores que tinham dentro do exército. Mas ele colocou ali como uma evidência, mas sem direção. E o dom que era para ser bênção se tornou a destruição daquele rapaz. Aí a pergunta vem para mim e para você: aquele dom que você tem, tanto dentro da igreja como na sua vida, ele está ligado com o Senhor? Você tem certeza que no momento em que você for usar o seu dom, a sua direção, você vai vencer ou você vai perecer? O Senhor tem colocado no meu coração algumas coisas para que nós pudéssemos assim refletir, irmãos. É muito simples chegar aqui em cima, falar mais eloquente, trazer palavras difíceis. Cara, isso é tranquilo. Mas de que adianta você chegar aqui, sair, ir embora para casa e você não sair daqui pensando naquilo que você tem para fazer na sua vida? Da meditação que o Senhor tem falado para você no dia de hoje. Como é que você está usando o seu dom? O seu dom é como um talento, ele está enterrado? O seu dom, ele está enterrado? Você está com medo de usar o seu dom? Você está com medo de falar abertamente a palavra do Senhor? Fazer o seu id? Ou até mesmo medo de consultar o próprio Deus naquilo que você tem? Quando nós oramos, quando nós nos ajoelhamos, quando nós oramos ao Senhor no secreto, Ele nos responde, Ele confirma para nós aquilo que precisa ser confirmado. Nós temos aqui algumas observações a fazer. Sansão, ele tinha... Quem lembra de Sansão na Bíblia aqui? Sansão, ele tinha o que? Força. Né? Força, era um camarada muito forte. E esse era o dom dele. Mas ele deixou o seu dom de lado quando ele entrou nas emoções. Quando ele confiou em pessoas que não poderia confiar. Nós temos outra pessoa, Saul. O rei Saul, era um homem de autoridade. Mas a partir do momento em que ele teve a falta na questão da obediência a Deus, foi uma ruína para ele. E a gente tem aqui Azael, que tinha velocidade, que era um guerreiro promissor, mas ele não teve discernimento naquilo que ele precisava e ele acabou morrendo. E a Bíblia diz que aquele lugar, o pessoal passava e via ele morto no chão. Olha só que coisa, um homem que era para ser um camarada bem sucedido dentro do exército, talvez futuramente, lá na frente, chegar até comandante do exército, o cara padeceu no meio do caminho. O inimigo, muitas vezes, ele dá pistas que ele vai te atacar. Muitas vezes, ele faz como Abner. Abner falou por 2 vezes a Azael: por que tu está me seguindo? Vai, pega outro camarada lá, pega as coisas dele, luta com ele lá, mata o camarada, toma os despojos dele, mas não me segue. Ele avisou por 2 vezes. Essas 2 vezes era para ele ter pensado, falando assim: rapaz, o cara é bom, eu não vou atrás dele não, porque vai dar ruim, não vai dar certo não. Mas ele teimou, ele foi um cara teimoso. Deus também, ele nos avisa por várias formas. E muitas vezes ele usa até o próprio inimigo para poder falar com você a respeito daquilo que ele precisa. Deus também, ele usa a palavra de Deus para falar contigo. Às vezes você vem num culto, eu vou dar até um exemplo aqui para os irmãos. Eu fui pregar certa vez numa casa de recuperação, eu até contei isso aqui na igreja, e na época o pastor Edson, foi eu e o pastor Edson lá, e eu tinha sido convidado para levar a palavra lá. E quando a gente chegou, o Moissan, que é o líder lá da casa de recuperação, ele deu uma oportunidade para o pastor Edson, para ele dar uma saudação. A saudação do pastor Edson foi assim: chegou, falou umas 2, 3 palavras, entregou o microfone e saiu. E eu preguei 1 hora. Aí quando terminou tudo, veio um rapaz em mim e falou assim: pastor, a sua palavra foi muito boa, mas o que me tocou foi o outro pastor que veio contigo. Ele falou uma palavra. Então aquela pessoa que estava naquele dia lá,
Ele precisava dessa uma palavra. E muitas vezes quando você vem, está esperando o céu tremer, as paredes balançar, sair fogo do céu. E o Senhor quer falar contigo em uma palavra. Essa uma palavra aquebranta o seu coração. Essa uma palavra te dá uma nova direção no caminho do Senhor. Essa única palavra, ela pode mudar o seu caminho para que você possa avançar, para que você possa chegar no seu propósito, mas com o Senhor te guiando. Isso é muito fato, irmãos. Muito fato. Mas quando nós ignoramos os sinais, quando nós ignoramos, nós colocamos a nossa vida, tanto espiritual quanto física, à mercê das mãos do inimigo. Em Provérbios 19:2 ele diz assim: não é bom proceder sem refletir. Azael não refletiu sobre aquilo que ele precisava, e peca o que é precipitado. Então o Senhor fala para mim e para você aqui hoje: não se precipite, respira, consulta o Senhor, fala com o Senhor para que Ele te responda no caminho certo que você precisa caminhar. E o Senhor ainda continua falando aqui, lá em Deuteronômio capítulo 28, e ele vai do 1 até o 7, mas eu vou ler alguns trechos aqui, e ele diz assim, e será que se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, preste bem atenção, ouvirdes atentamente, e ele continua dizendo assim, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno. Então nós temos que ouvir e guardar a palavra, porque o ouvir e o guardar a palavra me dá uma nova direção, me dá um caminho certo a prosseguir. E ele continua dizendo, o Senhor fará que sejas derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Olha só a promessa que Deus te dá, meu irmão. Obedece, primeiro ouve, depois obedece, e o Senhor vai trazer os seus inimigos assim na palma da tua mão. O Senhor vai fazer com que aquelas pessoas que te humilham, aquelas pessoas que te perseguem, aquilo que está dando errado na sua vida, elas se tornem bênção na tua vida por causa da obediência à palavra do Senhor. Terceiro e último ponto. Deus quer te ensinar a correr na direção certa. Quando você tiver o seu dom alinhado com o Senhor, Ele vai te dar a direção certa. Ele vai te mostrar, o Fábio aqui mesmo falou, dê o seu passo que eu vou colocar o chão. Muitas vezes, irmãos, isso aqui é uma luta de fé muito grande que você precisa ter. Quando Pedro estava dentro do barco e falou assim, Senhor, se for mesmo tu, me permita que eu ande sobre as águas. Eu já meditei muito nessa questão, irmãos. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo. Será que eu ia ter coragem de pisar na água? Será que eu ia ter coragem de caminhar? Mas Pedro, ele não olhou as circunstâncias. E naquele mesmo episódio, o mar estava também revolto. E é tão lindo, tão maravilhoso, que um ser humano, assim como eu e você, ele caminhou sobre as águas bravias daquele mar. Você já parou para pensar quão forte é isso, irmão? Você já parou para pensar o quão forte é caminhar sobre as águas sem afundar? Aí tu para assim, aí olha, com o teu problema que está assim, poxa, tá tão grande, está tirando o meu sono, está mexendo com a minha estrutura, meu problema está tão grande que eu não consigo mais dormir, eu não consigo encontrar a solução, eu não consigo encontrar um caminho. E aí você para, observa que o Deus que você serve, Ele é maior do que o vento, Ele é maior do que as estações, Ele é maior do que a água, Ele é maior do que o seu problema, Ele é maior do que aquilo que você entende como problema. Ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. E é Ele quem dirige os nossos passos. Aquilo que para você parece impossível, a Bíblia responde assim, e operando eu,
Irmão, seu propósito pode estar correto, mas se você não estiver na direção de Deus, vai acabar num lugar ruim. Mas se o seu propósito estiver alinhado com o Senhor, marche, porque vai vir a vitória. Marche, porque o Senhor é contigo. Aleluia. A própria Bíblia diz em Eclesiastes 3:1 que há tempo para todas as coisas determinadas debaixo do céu. Nós precisamos de adquirir diante das nossas adversidades uma maturidade espiritual sobrenatural. Porque você só vai conseguir transpor as suas dificuldades com uma fé sobrenatural. Quando o Fábio sobe aqui e ele fala das coisas que acontecem, que estão acontecendo dentro da igreja, isso aqui mesmo hoje, irmão, levantar R$2.000 é sobrenatural. Sai daqui você sozinho, vai lá no mundo e tenta levantar R$1.000. Não levanta. Mas quando o Senhor está alinhado com o nosso propósito, aquilo que parece impossível se torna sobrenatural. E quando o seu problema é grande, creia que o Senhor vai agir na sua vida. Ele vai mover o sobrenatural para que você alcance o seu objetivo. Ele vai mover céus e terras para que você alcance aquilo que você tem colocado no coração do Senhor, aquilo que você tem colocado diante dele. Mas o Senhor pede para mim, para você hoje: fala comigo, entrega teu problema para mim, fala abertamente comigo. Irmãos, é assim, a gente às vezes não tem palavras, porque muitas vezes a gente se ajoelha, a gente começa a orar. Eu mesmo sou meio chorão. Quando eu estou diante do Senhor, eu começo a chorar sozinho. Eu vou trabalhar no carro, eu fico chorando dentro do carro. Teve vez de eu sair daqui do portão de casa e até dentro da empresa lá chorando, conversando com Deus. Os caras passam no carro do lado, ficam olhando assim: esse cara é doido. Ou então ele está passando mal, porque não tem condição, ele está chorando. Mas eu choro na presença do Senhor. Eu vivo pela presença do Senhor. O que me sustenta, o que me guarda, o que me transborda é a presença do Senhor. A Bíblia diz que se não fosse o Senhor nas nossas vidas, nós já haveríamos sido consumidos. Eu sempre oro para que o Senhor abra os nossos olhos. A gente não tem noção da batalha espiritual que a gente sofre quando a gente vem para um lugar como esse, um lugar da presença de Deus, um lugar onde Deus está, onde é palpável sentir a presença do Espírito Santo, onde você chega numa canção como essa que nós ouvimos, o Senhor toca no fundo do seu coração, você sente paz por um momento. Você sente alguma coisa que é transcendente, porque a paz que excede todo entendimento, ela provém do Senhor. A paz que liberta, que cura, que transforma, que faz todas as coisas é Ele. E quando nós viemos para um lugar como esse, o Espírito Santo se torna palpável. Oh, meu irmão, como seria tão importante que todos nós nos entregássemos da presença do Senhor, que nós pudéssemos sem ouvir a voz do Espírito Santo clamando nos nossos ouvidos, nos colocando em direções corretas e trazendo as nossas vidas para o caminho certo, sem ser o caminho errado. Muitas vezes o Espírito Santo ele tem sussurrado ao seu ouvido, mas por falta da sensibilidade, você não tem ouvido a voz do Espírito Santo falando contigo. A pessoa sai de casa muitas vezes e fala assim: Senhor, hoje eu quero ouvir a tua voz. Hoje eu quero ouvir, Senhor, o mover do teu Espírito Santo na minha vida. Mas por muitas coisas, ele entra num lugar como esse, que o Espírito Santo está palpável, mas ele entra frio e sai gelado. Abre o teu coração, abre o teu entendimento.
Se você não consegue, peça ao Senhor: Senhor, me dá a sensibilidade do Teu Espírito Santo. Pai, me torna uma pessoa, Senhor, capaz de ouvir a Tua voz, de ouvir a direção do Teu Espírito Santo falando a minha vida. Ah, Senhor Jesus, que os meus projetos sejam os Seus projetos, que os meus dons sejam, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, que a minha vida, Senhor, ela seja dado a Ti, Senhor, que o meu querer, o meu caminhar, ele seja para a honra, louvor e glória a Ti. Que sejamos sensíveis ao Espírito Santo nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes a gente para e não entende, porque o Espírito Santo, ele é tão poderoso, ele é tão grande, tão maravilhoso, e às vezes a gente não entende, porque o Espírito Santo chega para você e fala assim: ó, a rota que você tá errada, eu vou mudar ela hoje. A rota que você está caminhando vai te levar para um lugar ruim. Eu vou mudar a rota hoje, porque eu quero levar você para um lugar que você nem imagina. Eu quero fazer com que você entenda que no lugar que eu vou te levar, você seja sensível ao Espírito Santo, que você seja sensível à palavra. Oh, aleluia. Muitas vezes o desvio de Deus te manda fazer, ele não é um recuo, ele é um livramento para a sua vida. Ele vai trazer paz, ele vai trazer entendimento. Muitas vezes as pessoas que são empreendedoras, elas vivem ali no calor ali daquela pressão. Muitas vezes pede ao Senhor: Senhor, me dá um alívio. E o Senhor fala para mim e para você hoje: eu estou entrando, eu estou aliviando. Eu estou te mostrando um caminho certo, um caminho que te leve ao lugar perfeito. Mas há necessidade de que nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo do Senhor. Não perca o que Deus tem para você amanhã, usando aquilo que você tem como irresponsabilidade hoje. O Senhor, Ele quer falar contigo. Ele quer falar